E vocês, tudo bem? Eu sou o Maurício e falo aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, eu estava aqui no gabinete tentando escrever um documento e não consegui porque na tela do celular surgiu uma notícia do STF. E hoje tudo que vem do STF escandaliza qualquer cidadão desse país. Não precisa ser jurista, conhecedor das leis, dos procedimentos, para perceber que os 11 homens e mulheres que estão sentados naquelas cadeiras, fantasiados de abutres, pois eles são abutres, urubus, são bandidos, são criminosos. Desculpa, mas é o desabafo, pois se o cidadão comum, que é a grande maioria do nosso povo, dos brasileiros, já não suportam, não aguentam ver tanta indecência que parte do STF para o resto da nação, que eu, por exemplo, que conheço um pouco, eu tenho obrigação de conhecer um pouquinho, a gente precisa de um sorrisal, de um engolve, precisa de algum auxílio, um chá, para normalizar aquela dor de estômago, aquela sensação de enjoo, de estômago embrulhado, misturado com uma indignação. Eu estou descrevendo a sensação porque eu tenho certeza que você também sente a mesma coisa. E vai sentir quando eu passar esta notícia, que não precisa ser conhecedor das leis, dos trâmites, da liturgia que é tão mencionada, né, para desqualificar o presidente Bolsonaro, mas na época do maior bandido desta nação, o sapo barbudo, eu nunca ouvi em nenhum momento menção a nada disso. Piorou com a presidenta, Denta, né? Bom, o senhor Gilmar Mendes hoje é se não for a maior, a pior mente do mal desse Brasil. Lembre-se que ele foi discípulo de FHC e continua hoje sendo discípulo de FHC. E politicamente, nós temos, politicamente que eu digo com cargo eletivo, o maior conspirador hoje é o Dória, que, lógico, queria trazer outro grande conspirador, Rodrigo Maia. Não sei em que pé esses dois vermes estão, mas com certeza, de alguma forma, estão conspirando. Porque lembre-se, conspiração se faz às escondidas. Porque se não for por debaixo do pano, se não for pelo submundo das trevas, do esgoto, do crime, não é conspiração. E esses homens transitam muito bem no submundo do crime, da falsidade, da mentira, da traição e da busca e manutenção do poder a qualquer custo, nem que isso custe milhares de vidas inocentes, seja as vidas ceifadas fisicamente, com o fenômeno da morte, sejam as vidas ceifadas psicologicamente, emocionalmente, que esses homens não têm compaixão, eles não têm piedade e utilizam a política do medo, do terror, para manipular e controlar boa parte da população. Graças a Deus, temos uma boa parte também que já despertou para isso e que já não aceita mais esses comandos tão absurdos, como fica em casa, como lockdown, como toque de recolher. Isso não tem embasamento científico nenhum. O único embasamento é o medo que eles inserem na sua mente, no seu psiquismo. É o único embasamento que eles conhecem e que eles utilizam. Então, você que já não cai nesse processo de hipnotização, nesse processo de distópico, nessa distopia de transformar o mundo à nossa volta em algo totalmente apartado da realidade. E hoje muitos brasileiros vivem apartados da realidade. E são esses brasileiros que mais morrem, porque eles não recebem
a indicação, a orientação correta. Eles são manipulados e são massa, eu não digo mais de manobra não, é massa de caixão, massa de contabilidade do número de mortes. Você que seguia pela Rede Globo, você que seguia pelos jornalistas da Rede Globo, da grande mídia em geral, você que acredita em governadores e prefeitos, todos de esquerda, que estão querendo acabar com sua vida e acabar com seu lar, com seu trabalho, com tudo aquilo que você construiu. Creia, eles querem transformar isso aqui em terra de ninguém. Eles querem transformar isso aqui em uma realidade caótica para a China promover o grande reinício aqui no Brasil. Como vai fazer na Venezuela, já está tomando conta na Argentina, só que aqui não. Aqui não. Aqui a nossa fé em Deus, nosso compromisso com Jesus Cristo não permitirá que nós abaixemos a cerviz para chegar a este ponto do caos que eles buscam como tábua de salvação. Porque quando a grande maioria da população descobrir que foi enganada, que foi manipulada de forma a não proceder de maneira correta e eficaz contra essa peste chinesa, será o fim daqueles que enganaram, seja os artistinhas globais, seja os políticos, os canais de TV, rádio, todos esses militantes idiotizados, todas essas pessoas já sabem que têm as mãos sujas de sangue. Pode me chamar, me xingar aqui de louco, de fake news. Façam à vontade, mas vocês sabem. Quando você estiver na frente do espelho, olhe as suas mãos. Você que nega a orientação correta. Você que nega o comportamento correto e você influencia muitas almas inocentes, almas que estão apavoradas e muitas delas já sucumbiram. Você sabe por quê? Porque o medo, o pavor, a depressão abaixa a imunidade do ser humano. E só aqueles já com comorbidades, outras doenças e com seu sistema imunológico baixo, lembra que eu falei do deprimido, do aterrorizado, que baixa o seu sistema, esses é quem mais estão morrendo. E eles precisam dessas mortes para continuar a política do medo, do terror. Porque eles são comunistas, são ateus, são materialistas. E como ateus que são, eles não têm nenhuma dor na consciência. Porque eles creem que Deus não existe e que o homem é só um amontoado de células, de carbono, de oxigênio, não sei. E que quando o fenômeno da vida se esvai, isso tudo vira pó. E não há o elemento espiritual, a alma, o espírito que nós cristãos cremos. Eu mesmo creio que após o fim desse corpo é que eu vou entrar na verdadeira vida. E que esta verdadeira vida vai ser um resultado de tudo aquilo que eu fizer nesta vida aqui, neste ensaio de vida. Então, eu não sou perfeito, tenho muitas falhas, mas se não fosse esse freio, esse temor positivo de Deus e das leis de Deus, eu seria com certeza um ser humano muito pior. E não importaria com os resultados das minhas ações, no campo moral principalmente. Eu estou traçando um perfil da mente desses homens e mulheres que estão manipulando os mais frágeis, os nossos irmãos brasileiros, compatriotas mais frágeis, mais simples, mais sensíveis ao medo, ao terror. E o Gilmar Mendes, junto com o FHC e João Dória, e aí vem as outras peças do tabuleiro, prefeitos e governadores, esses que eu vou colocar aí, todos de esquerda, gente. PT, PSOL, PSDB, MDB, DEM, que muitos acham que é de direita. Aqui em Salvador, na Bahia, muitas pessoas acham que o DEM é um partido de direita, gente. O DEM é tão de direita quanto o PT. Ele só não se mostra, com aquela estrelona amarela e aquele vermelho rubro. Ele se mostra
como um rosinha bebê, mas esses são os mais perigosos. Lembra como há pouco tempo atrás a gente achava que o PSDB era de direita? Quanta gente não votou em Aécio Neves em 2014, achando que era uma reação ao petismo e era apenas mais do mesmo, só que pior, camuflado. Aquele lobo em pele de cordeiro. Sempre agiram assim, só que hoje o disfarce caiu. E esses homens tramam. Vejam que Gilmar Mendes, vou dizer o que Gilmar Mendes fez hoje, soltou um homem que foi preso com 188 quilos de cocaína, porque Gilmar Mendes disse que ele não precisa ficar preso preventivamente, porque é um réu primário. Veja que eles, por unanimidade, mantém preso o Daniel Silveira e solta mais um mega traficante, bandido, destruidor de lares, de famílias, de vidas, e eles soltam. Agora você pode pensar, mas isso ele fez ocasionalmente, ele sempre faz. Não. O objetivo deles é dar um tapa na cara do nosso presidente. Olha, ele faz assim, olha aqui, Bolsonaro, o que eu faço com o seu conservadorismo e com seus eleitores, e dá aquele tapa na cara do presidente, é meu também, na minha cara, na sua. E tem pavor que seu filho se envolva com drogas. Eu tenho 2 filhos de 17 anos, maravilhosos, conservadores e respeitadores do ser humano. Não admito que meus filhos desrespeitem outro ser humano. Eles estão me vendo, ouvindo. Outro ser humano, seja por qual motivo for, não aceito. Ele sabe que não foi esse o ensinamento que recebeu do pai e da mãe e de seus familiares, de seus parentes. Então não aceito. Então o Gilmar Mendes sabe dessa nossa posição. E eles provocam, nos humilha, quer atingir a nossa autoestima e quer provocar no presidente uma ruptura. Porque tanto internamente quanto externamente, diga-se, governos europeus, ONU, ONGs e outras tantas forças políticas, milhares de formadores de opinião estão que nem lobo esperando que o presidente tome uma atitude de intervenção. Não estou dizendo o mérito, se é certo ou errado, estou dizendo o que eles pretendem. Entendam bem. O plano deles é esse. E aí, quando isto ocorrer, né, aquela avalanche isolacionista do Brasil, da ONU, agora dos Estados Unidos com Biden, da França, da Alemanha, da Inglaterra, que o cara parece que não aguentou uma pressãozinha e debandeou, né? Boicote, já está havendo boicote a produtos brasileiros do agronegócio. Imagina agora na Europa, vários países adotando boicote, Estados Unidos e a China e os países muçulmanos. Então eles estão esperando este pretexto, estão esperando isto. Não estou dizendo que se vai fazer o que não vai. Estou lhe alertando a postura macro e por que o STF provoca tanto e por que o presidente está atuando como em um tabuleiro, em um jogo de xadrez. Porque dá uma bicuda naquela porta a qualquer momento. Isso pode ser feito. Em qualquer porta. Porque o poder em todo lugar do mundo começa na boca do fuzil. Qualquer lugar do mundo. Os 11 ministros do STF não são nada sem a ponta do fuzil sustentando suas decisões. Tirando isso, são apenas 11 bandidos criminosos disfarçados de juízes. Então, eu já falei no vídeo anterior, a união de governadores e prefeitos de esquerda para tentar quebrar o Brasil. Hoje a missão de João Dória é quebrar primeiramente São Paulo, que significa quebrar a coluna vertebral do Brasil e servir de exemplo e de modelo e justificativa, né? Para outros seguirem o seu exemplo, porque são homens que já não apostam na democracia do Brasil. Eles só confiam em uma interferência externa
para que eles continuem como homens públicos em cargos eletivos ou que evite que os mesmos sejam presos. Porque esses governadores, prefeitos, deputados que ainda estão nesse sistema de Rodrigo Maia, de Alcolumbre, de Dória, de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes, de FHC, de Ronaldo Caiado, de Goiás, eu que sou goiano, nasci em Goiânia, muito tempo, residente na Bahia, residi também antes de vir para a Bahia, em Barra do Garças, uma cidade que ficava exatamente na divisa com o estado de Goiás. Nós tínhamos o rio Araguaia e o rio Garças, que banhava Aragaças, uma cidade em Goiás, e Barra do Garças, no outro lado da ponte, em Mato Grosso. Mas com 12 anos eu vim para a Bahia e estou aqui até hoje, alguns poucos anos aqui. Mas é isso aí, gente. Não perca a tua fé. Não perca a certeza em um Deus do impossível. É um Deus poderoso. E é com este Deus que o Brasil será o protagonista deste mundo. E é o Brasil que vai virar este jogo. O Brasil já é o celeiro do mundo. É daqui que sai a maior quantidade de comida que é consumida no mundo inteiro. Então o Brasil, se a gente permanecer do lado do presidente, deixar de ouvir intrigas, tricas e futricas, e saber que este homem, esses ministros estão aí como missionários, homens que foram erguidos para esta missão, se a gente ficar, hoje está bom, amanhã está mal, hoje está bom, amanhã está mal, é tudo que eles querem. Envia para todo o seu entorno energia, vibração de coragem, de compromisso, de atitude com o que é certo. Tudo o que eu queria era um STF que julgasse certo. Tudo o que eu queria não é um Senado e uma Câmara que votasse só de acordo com o presidente, mas deputados que votassem livres, senadores buscando o melhor para o país. Ah, Maurício, você fala isso, nunca vai acontecer. Por quê? A gente que vota errado. A gente que insiste em reeleger Rodrigo Maia, reeleger Renan Calheiros, a gente insiste em reeleger essas tranqueiras comunistas, petistas, pessoalistas, pedetistas, ano após ano. É só a gente mudar o voto, prestar atenção, não repetir o erro. Eu estou de olho nos cariocas para ver se eles vão reeleger Rodrigo Maia, gente. E aqui na Bahia, estou de olho aqui nos meus vizinhos, se vão reeleger Igor Canário, se vão reeleger mais um petista comunista para a prefeitura, para o governo, e assim por diante. Pessoal, fica com Deus e vergonha do STF. Gilmar Mendes solta um traficante preso em flagrante com 188 quilos de cocaína, pois diz que ele é réu primário, não oferece risco ao meu filho, ao seu, aos nossos jovens e muitos adultos também. Vamos erguer a cabeça e proteger as nossas famílias, proteger os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos idosos. Eles dependem da gente. Seja um alfa, não seja Fiuca, né? Até a próxima. Fica com Deus.